é o professor de Química, professor Marcos, professor docente da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Diante dessa situação difícil aí que a gente se encontra, nos foi proposto a apresentação de alguns conteúdos que pudessem ser colocados de maneira à distância, né? Então, minha proposta é a elaboração de alguns vídeos para que vocês assistam, né, de acordo com a disponibilidade de vocês, né? Uma situação dessa, crítica, né, nos coloca uma questão muito importante, que é que no momento desse, as ciências, como a química, né, se mostram mais do que nunca a saída para a superação do problema, né? O conteúdo principal desse bimestre seria as funções inorgânicas, né? Mas aí a gente precisa de alguns conhecimentos anteriores, alguns conhecimentos prévios a estes, para poder o conteúdo ser dado. O primeiro conceito que a gente precisa é o conceito de soluções, né? Que é um tipo de mistura homogênea, que eu já tinha falado com vocês, né? Um exemplo clássico de mistura homogênea é a água e o sal. A água e o sal e a água e o álcool, né? O álcool, né? Agora, nesse momento que está sendo muito falado, né? O álcool 70, né? Que é um álcool que é produzido a partir de 70 gramas de álcool misturado com 30 gramas de água, né? E a gente vai utilizar também a classificação das soluções quanto à capacidade de condução de corrente elétrica, tá? E utilizando essa classificação, a gente vai ter soluções moleculares, que são soluções que não conduzem corrente elétrica, tá? E as soluções iônicas, que são soluções condutoras de eletricidade, porque nessas soluções a gente tem a presença de portadores de carga elétrica com mobilidade, tá? Que a gente chama de eletrólitos. Esses portadores de carga são os íons, que são átomos ou grupo de átomos com desequilíbrio de carga elétrica que está lá presente na solução, tá? A gente vai ter íons com carga positiva e íons com carga negativa, tá? Aqui embaixo, os exemplos a gente tem aqui, ó, o H+, Na+, né? Que são os íons do tipo cátion, né? Cátion são os íons com carga positiva, e com carga negativa a gente tem o OH-, Cl- e SO4-2, né? Que são os ânions, né? São os íons com cargas negativas. Exemplo de soluções condutoras. Exemplo de soluções condutoras. À esquerda a gente tem uma solução condutora e à direita a gente tem uma solução não condutora. Para mostrar que a solução é condutora, a gente tem uma representação de uma lâmpada acesa, e para mostrar que a solução não é condutora, a lâmpada é apagada, tá? Aí essa solução ela é eletrolítica, ou seja, ela tem os portadores de carga. Então aqui dentro da solução a gente tem as partículas carregadas, ou positivamente e negativamente, que são os íons. Aqui do lado esquerdo, a solução não condutora, a gente tem as moléculas, né? Então é por isso que a solução condutora é chamada de eletrolítica ou iônica, e a solução não condutora não eletrolítica ou molecular. Agora aqui a gente vai verificar o processo de formação de íons, né?
O processo de formação de íons pode acontecer, né, em solução aquosa, no caso. Ele pode acontecer de duas maneiras. Aqui, primeiro, a gente tem a dissociação, que é a separação dos íons já existentes na substância, antes de ser adicionada a água, tá? Mas quando você tem a adição da água, você tem a separação dos íons já existentes nessa substância, devido à quebra de ligação iônica, tá? Que são as ligações formadas entre os metais e os não metais, tá? Aqui a gente tem uma equação, né, nesse caso é uma dissociação. Aí você tem o NaCl sólido, tá? Aí a setinha dizendo que o sódio sólido vai ser separado em íons, tá? A água em cima da seta está dizendo que a água vai ser o solvente, a substância em maior quantidade. Então, na formação de íons, você sempre vai formar íons positivos e íons negativos na mesma proporção. Então, esses íons vão ser separados, vai ser o Na+, né? Esse aqui significa que ele está disperso em uma solução aquosa, e o Cl- também, né? Aqui, que ele também está disperso em solução aquosa. No desenho, a gente tem a representação de um frasco com água e um pouquinho de sal, tá? Aí eu tenho o desenho das esferas azuis, que está representando o cloreto, e a menorzinha branquinha representando o sódio, tá? Conforme a água vai colidindo aqui na superfície do sólido, ela vai dispersando, separando cada partícula de Na e envolvendo cada uma dessas partículas com várias moléculas de água, ao mesmo tempo que cada partícula de cloreto, né, é envolvido por diversas moléculas de água. O outro processo de formação de íons é a ionização, que é a formação dos íons durante a solubilização, devido à quebra, né, de ligações covalentes, que são as ligações formadas entre não metais, tá? Então, na dissociação você tem a separação de íons que já existem na substância, e aqui na ionização os íons são formados na hora que você está fazendo a adição da água, tá? O exemplo aqui a gente usou o HCl, que é adicionado à água, aí vai formar as partículas H+, em solução aquosa, aqui, e o Cl- em solução aquosa, também aqui. E o desenhozinho aqui mostra, né, o H+ separados por moléculas de água e o Cl- envolvido também em várias moléculas de água, e assim esses íons são livres em imobilidade. Para resumir, a gente pode falar o seguinte: composto iônico mais água, você vai ter o processo de dissociação iônica. Compostos moleculares mais água, vai ser a ionização. A parte quantitativa, né, o número, a parte numérica, os cálculos que a gente vai fazer, né, a primeira parte numérica que a gente trabalha aqui é o grau de dissociação, alfa, né, que é uma grandeza que mede a porcentagem das moléculas que vão sofrer ionização em relação à quantidade total de moléculas dissolvidas, tá? Então, o alfa é igual ao número de moléculas ionizadas dividido por moléculas dissolvidas. Isso é multiplicado por 100 para poder dar esse valor em porcentagem. Quando alfa é próximo de zero, né, a gente chama de um eletrólito fraco. Né? Quando a gente fala zero, próximo de zero é 1, 2, 3, 4, até 10%. E pode ser também a gente ter um eletrólito forte, que é próximo de 100, a partir lá dos seus 90%, 80%, né? E assim por diante. Aqui a gente tem um exercíciozinho, tá? Eu proponho que vocês pausem, dão um pause no vídeo, assiste novamente ou tente fazer agora, tá? Aquelas equaçõezinhas de dissociação e ionização, além de identificar o que é ionização e dissociação. Conseguiu fazer? Aí avança. Ou não conseguiu e não está conseguindo fazer, avança o vídeo que no finalzinho eu apresento a resposta. Eu gostaria muito, né, eu queria muito que vocês estudassem, entendessem perfeitamente a teoria, mas tem
aquela pessoa que diz que não gosto de química, não vou entender. Então é o seguinte, todo exercício químico ou estudar química, você precisa de estar com a tabela periódica na mão, né? Não tem como você trabalhar química sem uma tabela periódica. A tabela periódica é uma ferramenta fundamental no estudo da química, igual uma calculadora facilita muito, né, na hora que você está fazendo lá seus cálculos na matemática, tá? Então é o seguinte, né? A ligação covalente é a ligação que é formada entre elementos que não são metálicos, né? E para a formação da ligação iônica, você precisa do metal, né? Para poder perder os elétrons. Então o segredo aqui para identificar como ligação iônica e covalente, que aí vai, a partir daí você consegue entender a ionização e a dissociação, é o seguinte: procura elementos metálicos e não metálicos, né, com o auxílio da tabela periódica. Aqui na letra A você tem o hidrogênio, não é metal. Enxofre não é metal. Oxigênio não é metal. Se a gente não tem elementos metálicos aqui no composto, a gente só vai ter ligação covalente. Em decorrência disso, a única coisa que pode acontecer aqui é a ionização, que é a formação dos íons na hora da quebra. Na letra B, você tem aqui como metal o sódio. Então você tem um sódio, um metal ligado ao cloro, que é um não metal. Então, metal ligado a um não metal, você vai ter ligação iônica. Se é ligação iônica, então vai ser dissociação. Na letra C, aqui o sódio de novo aqui, ó, metal ligado ao oxigênio e ao hidrogênio, que não são metálicos. Então, metal com não metal, dissociação. E na letra D, hidrogênio não é metal, bromo não é metal. Na ausência dos metais, só tem ligação covalente. Então, a gente vai ter o processo de ionização. E as equações é o seguinte, gente. A gente, no começo, sempre vai ter as substâncias no seu formato original. Depois da solubilização em água, você vai ter a separação de íons. Mas é sempre uma partícula positiva e uma partícula ou um grupo de partículas com carga negativa, né? A gente sempre coloca o positivo primeiro e o negativo depois, tá? Aqui na regra é o seguinte: você separa primeiro o primeiro elemento e o restante do grupo fica junto. Então aqui, ó, H2SO4, você tem 2 hidrogênios, então você vai formar 2H+, né, em solução aquosa, aqui, mais o grupo SO4 menos 2. Na letra B, você separa o primeiro sódio, positivo, e o cloro, consequentemente, vai ficar negativo. Na letra C, separa o sódio, Na, mais aqui, e o restante vai ser o OH negativo. Aí depois aqui na letra D você tem o H+, e só tem o Br-, né? Tudo em solução aquosa. Gente, aí lembrando que tem que estar com a tabela periódica. Esses grupamentos, tipo SO4-2, o Cl-, tá? Essa carga, se é positivo ou é negativo, além do número aqui acompanhando, esses grupamentos estão presentes na parte de trás de uma boa tabela periódica. Então vocês vão lá, que você já tem lá tabelado esses grupos que são formados. Dá uma olhadinha também. Tenta identificar esses elementos na tabela. Qualquer coisa, a gente está aí para qualquer tipo de comunicação. É só mandar mensagem lá pelo Google Sala de Aulas, tá bom? Até mais. Que todos fiquem bem. Até o próximo conteúdo.